Boa noite a todos. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre introdução ao machine learning. A minha ideia com essa apresentação é pegar um pouco mão na massa, assim, um pouco mais na prática de como é que funciona o machine learning, assim, um pouco mais baixo nível no código. Eu vou fazer exemplo também em alto nível para vocês pegarem, mas como para a gente trabalhar em alto nível a gente vai precisar de muitas abstrações e vamos precisar entender de muitos conceitos de machine learning que talvez vocês não tenham, eu acho que não tem como eu explicar muito bem hoje, né, dado o nosso tempo limitado. Mas vamos lá, vamos acompanhando aqui. Se vocês precisarem me interromper em qualquer momento, vocês podem me interromper. Como é que eu estruturei a apresentação de hoje? Primeiro, falar um pouco sobre o trade-off do alto versus baixo nível, porque a gente vai programar um pouco aqui baixo nível, mas também um pouco alto nível, né? Comentar um pouco sobre isso. A parte de introdução ao machine learning, demonstração e efeito, como que funciona, o que a gente espera do machine learning, né? Daí vamos começar a baixar um pouco o nível. Vamos começar a falar sobre o neurônio digital, o perceptron, né? E a introdução à rede neural. Daí vamos fazer solução de problema com machine learning. Que eu dividi o processo, né? Na aquisição de dados, o dataset em si, o pré-processamento, modelagem, treinamento, avaliação e acurácia, e depois executar a rede treinada para poder ver o resultado que está entregando, né? Eu vou fazer isso aqui em cima de dois exemplos. Um exemplo é de OCR, que é Optical Character Recognition, né? Reconhecimento de caractere, que vai ser uma implementação em baixo nível, e o outro exemplo é classificação de imagens em alto nível, essa parte aqui. Eu coloquei alguns links e aplicações, porque essa parte que vai demorar para treinar, tipo uns 10 minutos, e aí enquanto está treinando a gente pode ficar olhando algumas outras coisas e comentando o assunto, enquanto está treinando. Tá, então, vou começar aqui. No geral, a gente tem aqui, todo mundo trabalha com programação, a gente tem a ideia da abstração, os níveis de abstração vão subindo, a linguagem vai ficando cada vez mais declarativa, né? E, querendo ou não, a gente vai perdendo um pouco de desempenho nisso aí, né? O desempenho de máquina, o processamento em si. Então, quanto mais alto o nível de abstração, mais etapas vão surgindo no meio do caminho ali, e mais código que não necessariamente precisaria ser utilizado vai ser utilizado na hora que é traduzido para a linguagem de máquina. Então, a gente sempre vai ter esse trade-off de escolher o que é melhor a gente programar. A gente programar tudo na unha ou utilizar uma biblioteca que já vai ter funções prontas para mim. E aí, sempre tem que fazer essa análise. Dentro da machine learning não vai mudar, isso não vai ser diferente. Então, aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente vai utilizar que vão ter níveis de abstração diferentes. Então, no geral, vocês vão ouvir, quando vocês começarem a falar de machine learning, muito sobre Keras, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, algumas coisas desse sentido. Essas plataformas aqui, essas frameworks, nem toda framework, são bibliotecas que foram criadas para poder ajudar a fazer esse tipo de coisa. Eu tenho uma colinha aqui do lado que eu tenho o que é cada um. Então, o Keras, ele é uma abstração em cima do TensorFlow, tá? Que o TensorFlow agrupou em 2018, eu acho. Ele agrupou já, então dentro do TensorFlow tu já consegue puxar o Keras, que ele facilita como você importa as camadas da sua rede neural, por exemplo. Então, ele vai ter funções muito mais bem explícitas. O TensorFlow ele vai ser um pouco mais baixo nível na hora de implementar, então você vai ter que ler muita documentação, porque tem muitas coisas específicas que você pode ajustar para a sua rede, né? E o Keras vai ser uma coisa mais alto nível, então ele não vai dar tanta personalização, mas vai fazer teu código ser mais legível nessa hora. Não sei se vocês já pegaram para ver, eu vou fazer um comentário próprio meu, assim, os códigos de inteligência artificial na internet, eles não são tão legíveis quanto o nosso código é no dia a dia como desenvolvedor, assim, porque... E aí, um dos motivos disso aqui, né, além de você precisar ter muito contexto atrás para você conseguir entender o que o código está fazendo, muita gente vai utilizar o Google Colab ou o Jupyter Notebook, que vai ser um notebook desse tipo aqui. Em vez de programar direto em Python, vamos trabalhar utilizando um pouco de texto e um pouco de código, que aí eu vou conseguindo documentando enquanto eu vou fazendo o meu código, e fica muito mais fácil de eu conseguir entender o que está acontecendo. Claro que eu posso programar em Python direto aqui, né? Não necessariamente em Python, existe uma biblioteca TensorFlow para JavaScript também, vou comentar dela mais tarde, e a gente pode utilizar, mas sim, eu vou utilizar o Google Colab, que é uma solução de notebook web, então aqui eu posso utilizar, o Google me entrega aqui uma máquina que eu posso trabalhar, eu escolhi utilizar uma GPU, porque do treinamento mais tarde, se não for GPU, vai demorar um tempão para treinar, aí você consegue uma máquina virtual e roda aqui. Tem suas vantagens, você pode compartilhar o notebook, você tem trabalho colaborativo, você pode fazer. Inclusive, eu vou disponibilizar esse link para vocês depois, vocês podem clonar para vocês e brincar um pouco em cima disso aqui. Enquanto o Jupyter Notebook ele vai ser uma coisa que vai rodar localmente no meu computador, né? E aí eu vou estar usando a minha máquina. Como a máquina que o Google fornece para mim é melhor do que a minha máquina, eu prefiro usar do Google. Então, por isso que a gente está usando o Colab hoje. Então, aqui eu posso escrever texto, colocar imagem, né, explicitar meu código e posso rodar um script de código que ele vai executar, normalmente aqui, tá? Não sei se todo mundo sabe
muito bem de Python, mas eu vou começar a programar, a gente vai conseguir entender a lógica, tá? Vamos passo a passo, vai ser tranquilo. Então, vamos começar a introduzir Machine Learning. O que a gente quer com Machine Learning? Então, o meu exemplo, que eu gosto de fazer sempre, é aquilo lá. Eu quero apresentar para a minha máquina várias imagens de um carro, por exemplo, e depois, quando eu apresentar uma imagem, eu quero que ele seja capaz de me dizer se aquilo ali é um carro, ou se é outra coisa. Então, nesse processo, eu quero que a máquina entenda o que é um carro, para quando eu apresentar uma imagem de carro, ele poder dizer, não, isso aqui é um carro, né? Ou então posso treinar ela com imagem de carro, de caminhão, de bicicleta, de moto, e quando eu entregar uma imagem, ele vai ser capaz de me dizer que aquilo lá é uma moto, que aquilo lá é uma bicicleta. Então, a máquina teria aprendido o que é um carro, o que é uma moto. Esse é um exemplo, né, de um problema específico, né, que é o problema de classificação, que eu quero ter uma entrada, eu vou classificar a minha saída. Existem muitos problemas diferentes em Machine Learning, vai focar em classificação aqui no primeiro momento, e depois a gente comenta um pouco sobre as outras coisas, né, não dá para abranger tudo. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo abstraído aqui, tá? Vamos supor que eu tenho um gato. Esse exemplo aqui eu peguei no canal do Felipe Deschamps, eu modifiquei um pouquinho. Vamos criar alguns gatos. E esses gatos vão ter alguns atributos. Então, o primeiro atributo é pelo longo, o segundo é perna curta, e o terceiro é faz miau. Então, tem um gato que não faz miau, existe um gato que não faz miau. Mas eu vou colocar, o 0 seria não faz, né? Não tem esse atributo, e o 1 seria tem esse atributo. Então, vou criar aqui alguns gatos, né? Tem um gato que tem pelo longo, tem perna curta e faz miau. Mas tem um que o pelo dele é curto, né? A perna dele é curta também, e ele não faz miau. Então, eu criei aqui uma população de gatos. Eu vou fazer a mesma coisa com o cachorro, né? Nenhum cachorro faz miau. Eu não conheço esse cachorro que faz miau. É possível que tenha, mas nesse dado que a gente está usando para treinar aqui, nenhum cachorro faz miau desses aqui. E eles têm suas características também. Então, eu dei de exemplo, tô criando de exemplo aqui alguns gatos e alguns cachorros que eu quero que a minha máquina consiga entender o que é gato e o que é cachorro. Então, bem aqui na minha variável de treino, eu estou passando todos esses dados para cá para dentro. E na minha variável de treino, y, que é o quê? É o que eu espero da minha rede, porque eu tenho que treinar, esse aprendizado aqui, nesse primeiro momento, ele vai ser supervisionado. Então, eu vou entregar para ele o que é cada coisa, para depois eu conseguir entender se ele aprendeu, né? Então, 1, nesse caso, vai ser gato, e 0 vai ser cachorro, né? Essas são as classificações esperadas. Ele vai treinar em cima disso. Aí aqui eu vou inicializar... Eu não rodei o código aqui, sim, peraí. Eu vou inicializar esse modelo aqui. Eu vou pedir para vocês ignorarem essa parte aqui, tá bom? O importante aqui é que esse modelo de aprendizado aqui, ele está fazendo um treinamento em cima desses valores. O treino X e o treino Y. E uma vez que ele treinou, eu posso introduzir um animal misterioso. Então, esse animal misterioso bem aqui, vamos lá. Ele não tem pelo longo, ele tem perna curta e ele faz miau. Será que ele é capaz de adivinhar qual que é? Aí ele me disse que é 1. 1 no nosso aqui, 1 é gato. Então esse aqui era gato, né? Ele faz miau, então é gato. Ele conseguiu entender essa parte. Então, esse aqui é o que a gente deseja. Claro que numa coisa muito mais complexa do que só 3 atributos, né? Mas a gente deseja alguma coisa nesse sentido, né? Do Machine Learning. Vamos falar um pouquinho de acurácia aqui, né? Onde que vale a pena a gente introduzir uma máquina para fazer resolver o problema e quando que vale a pena utilizar um homem para fazer isso aqui? Então, a máquina vai valer a pena quando ela for capaz de fazer a mesma coisa muito mais rápido do que o homem. Mas ela tem que fazer melhor do que o homem, né? Então, vamos pensar assim. Se o homem acerta essa classificação 100% das vezes, eu espero que a máquina acerte 100% das vezes, né? Então, se o homem acerta 60% das vezes, a máquina acerta um pouquinho a mais, já vale a pena usar a máquina para todos os casos, né? Isso aqui é aquilo que a gente vai ter que justificar. Quem que vai dizer se vale a pena utilizar Machine Learning num projeto? Onde que vai ser o trade-off? Vai ser o negócio. O negócio vai ter que analisar isso aqui como uma opção e identificar se isso aqui vale a pena ou não, né? Dado o que a gente consegue de acurácia para cada... e o tempo que a gente gasta para poder fazer essa classificação. Normalmente, a máquina vai fazer isso muito mais rápido do que o homem é capaz de fazer. Então, você define Bom, a partir de tanto já vale a pena. A partir de 75% de acurácia já vale a pena. E aí você trata. Isso vai depender muito do que o homem é capaz de fazer também. Então, vamos fazer só um exemplo de acurácia aqui simples. Vou introduzir 3 animais misteriosos aqui agora. Esse aqui tem pelo longo, perna curta e faz miau. Esse aqui tem pelo longo, perna curta e não faz miau. Esse aqui tem pelo curto, perna curta e não faz miau também. Então, para mim, eu sei, tá? Eu não estou passando esses dados para lá, mas eu sei que o primeiro é um gato, que faz miau, os outros 2 são um cachorro, né? Eu vou passar os 3 e vou mandar só ele predizer. Ele treinou aqui em cima, ele treinou com aqueles primeiros dados. Eu vou só jogar para ver se ele consegue prever isso aí. E aqui no dele, ele me deu um gato, um cachorro e um gato.
Então, nesse caso, a acurácia dele foi de 66%. Ele não acertou todos os casos, né? Isso é possível. Aí, por que será que ele não acertou tudo? Pode ser que eu não tenha dado entrada suficiente para ele conseguir melhorar essa acurácia. Ou pode ser que eu não tenha treinado ele o suficiente. Aí vão ter vários aspectos que a gente pode utilizar para poder melhorar essa acurácia aqui também, né? E aí, uma das coisas que a gente tem que se ligar quando a gente vai fazer um algoritmo, uma modelagem com machine learning, é do overfitting e do underfitting. O que acontece? Esses exemplos aqui, eles são de regressão, mas dá para entender a ideia, né? No primeiro caso do underfitting, eu tenho os dados aqui, mas o que a minha máquina aprendeu foi essa reta. Então, é possível, nesse caso aqui, que eu talvez não tenha dado o suficiente, eu não tenha treinado o suficiente a minha rede, ou talvez o modelo que eu fiz de rede não foi capaz de se adequar aos dados que ele precisava classificar, por exemplo. E nesse caso do overfitting, pode ser que eu treinei tanto a minha rede com aqueles dados que ele gravou aqueles dados. E ele só vai me dar um resultado desejado se eu entregar um dado igual àquele outro. Então pode ser que eu treinei muito a minha rede. Então, tem várias coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai projetar uma rede no geral. Deixa eu passar aqui. Até agora tá tranquilo? Eu vou entrar um pouco na rede neural e a gente vai pegar um pouco mais adentro, né? Aqui eu abstraí utilizando uma biblioteca para poder fazer parte das funções, mas agora a gente vai fazer tudo na mão. Nessa etapa aqui, vamos fazer tudo na mão. E aí vai ser Pode fazer pergunta durante ou prefere pergunta no final? Tá. Eu vou falar o seguinte, vamos deixar as perguntas no chat, talvez, e aí quando a gente estiver treinando a rede, que vai demorar uns 10 minutos, aí eu vou lá e olho as perguntas e a gente vai... Boa. A gente vai resolvendo. Pode ser, acho que assim fica melhor. Só porque eu acho que eu coloquei muito conteúdo aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, né? E aí, quando eu colocar para treinar, a gente vai ter um tempinho aí livre para poder comentar outras coisas. Então, deixa eu introduzir vocês aqui ao neurônio digital. Então, o neurônio digital a gente chama de perceptron também. Como que eu vou começar explicando ele? Como funciona o neurônio hoje, né? O neurônio biológico. Então, você tem no corpo celular que você tem os dendritos, né? Que eles vão receber estímulos. Então, eles vão receber estímulos, e quando esses estímulos forem suficientes, ele vai emitir um impulso nervoso para o axônio. Então, é assim que funciona um neurônio hoje, né? Um neurônio biológico. O que é o neurônio digital? O neurônio digital, ele vai fazer ele vai imitar o neurônio biológico, né? Então, eu vou ter vários inputs. Esses inputs, eles equivalem aos detritos aqui, né? Esses inputs ele vai correr um peso em cima de cada um desses inputs. Então, aqui no caso, vamos supor, eu vou pegar o meu input, multiplicar pelo peso e vou somar. Então, eu vou receber todos esses inputs, agrupar todos eles e verificar se eles são suficientes para poder fazer o neurônio disparar. Então, vai ter uma função de ativação que vai verificar se esse input que foi dado, ele é o suficiente ou não. E aí eu vou ter uma saída, um disparo de um impulso nervoso, né? Aqui eu estou introduzindo um bias, tá? Eu vou explicar melhor a função desse bias ao decorrer da implementação. Mas o exemplo mais simples para poder fazer isso aqui é imaginando uma função degrau, que é simplesmente um threshold. Se o meu input vezes o peso, né, a soma desses inputs vezes o peso, for maior do que aquele limiar, então dispara. Senão, não dispara. Esse é o mais simples, tá? Tem outras funções de ativação. Então, aqui eu estou numerando algumas dessas funções de ativação. A gente vai trabalhar com degrau. Se der tempo, eu mostro um exemplo com sigmoide também, que é interessante. Mas, tá. Como que funciona a aprendizagem? Então, a gente tem 4 tipos de aprendizagem. Eu não vou poder ir adentro em todas elas, né? Mas eu vou comentar aqui sobre a supervisionada, que é o que a gente vai fazer hoje, né? Eu já estou trabalhando também com alguns modelos de não supervisionado, né? Competitivo, esse tipo de coisa. Mas a supervisionada, ela significa que você entrega a informação desejada quando você está treinando a rede. Então, você está dando a entrada e você está dando o que ele espera que saia. E aí eu consigo calcular um erro em cima disso e treinar em cima desse erro. A não supervisionada, eu não vou ter essa informação do que eu espero da saída. Então, na maioria das vezes, você vai competir internamente. Você vai fazer uma competição. Existe por reforço também. O semi-supervisionado, ele vai utilizar um pouco dos dois, né? Por reforço, quando você dá um caminho. Normalmente, você vai dar um fitness que você vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Eu não vou conseguir entrar muito dentro disso aqui, né? Seria bom se eu conseguisse mostrar algum exemplo. Mas, por enquanto, a gente vai usar supervisionado, né? Que é o que a gente tem o exemplo de saída. Eu não cheguei a colocar o slide do Perceptron. Tá. Como que a gente faz o treinamento do neurônio desse aqui? Eu tenho as entradas, eu tenho os pesos, né? Soma, função de ativação e output. Quando eu tenho o output desejado, e eu tenho o que foi o output da minha rede e um output desejado, eu consigo calcular um erro, que vai ser a diferença entre esses dois, né? Daí eu pego esse erro e multiplico por um fator de aprendizado. E aí,
esse resultado eu posso utilizar para incrementar nos meus pesos, modificar meus pesos de alguma maneira, para conseguir treinar essa rede, né, em cima do quanto que ele errou. Aqui eu vou fazer essa implementação aqui. Ó. Eu vou criar uma classe Perceptron aqui, tá? Eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho são épocas de treinamento, só porque ele vai treinar várias vezes aqui. O alfa vai ser o meu fator de correção. Então, é o quanto que eu quero que ele aprenda em cada rodada. Isso aqui você vai definir, você vai verificar o que você empiricamente, normalmente. Então, você vai colocar um valor, ver o que dá. Tem muita tentativa e erro. Assim, ver se eu modificar isso aqui, será que melhora? Você vai analisando os resultados e você vai alterando esse fator. Às vezes, por exemplo, muitas das vezes, você vai acabar fazendo um valor que muda ao decorrer do tempo. Então, ele começa com um fator de aprendizado alto, que é para ele aprender rápido no primeiro momento, e depois você vai diminuindo esse fator de aprendizado para ele ir tendo, né, um aprendizado um pouco mais incremental, menor, né, ao decorrer do passatempo. Ele já aprendeu a maior parte do que ele precisava aprender, você está só refinando. Então, é possível que isso aconteça também. Principalmente na competitiva, a gente utiliza muito isso, na aprendizagem competitiva. Então, eu vou inicializar pesos e baias. Eu já vou explicar como é que funciona esse bias, tá mais, tá? Só isso que eu estou fazendo aqui em cima. Aqui embaixo é a minha função de treinamento. É essa aqui que vai treinar. Então, eu vou treinar para todas as épocas. Aqui. Eu estou rodando todas as épocas. Aqui eu estou inicializando os pesos aleatoriamente entre 1 e menos 1. Tá? Só isso que eu estou fazendo aqui, nessa parte. Tá? N features é o quê? É a quantidade de inputs que tem. Então, se eu estou... Isso vai ficar mais claro aqui embaixo. Mas aqui, por exemplo, eu tenho X e Y como input. Né? Então, são 2. Então, eu preciso de 2 pesos, um para cada input. Né? Para ele poder treinar. Aqui eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou verificar o que a minha rede prediu. Aqui eu tenho a minha função de previsão. Deixa eu analisar aqui primeiro. A minha função de ativação ela é basicamente um degrau. Se o valor for maior do que 0, ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. Simplesmente isso. É só um degrau de ativação. Tá? Como os meus pesos foram inicializados entre menos 1 e 1, né? Então é bem possível que o valor seja abaixo de 0. Por isso que eu coloquei 0 aqui. Eu podia colocar outro valor aqui para essa ativação. A minha função de predição, né, ela vai predir aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o produto do input com os pesos e somar com bias. Vou explicar depois como é que funciona o bias. Vou pegar e passar para dentro da minha função de ativação. E aí vou retornar. Então é assim que ele vai prever a minha rede. E bem aqui no meu treinamento, eu vou passar o meu valor de X aqui, minha entrada, e vou pegar qual que é o resultado. Daí eu vou calcular o erro, que é o desejado, menos o que foi obtido pela minha rede, né? E multiplicar pelo meu fator de aprendizado. Então, isso aqui é o quanto que eu quero incrementar. E aí eu vou incrementar nos meus pesos de acordo com cada um dos inputs que eu tenho. Então, para esse input aqui, eu vou multiplicar com o meu delta. É assim que a gente treina um Perceptron. Agora eu vou validar isso aqui, só porque ainda ficou um pouco estranho, né? Porque a gente não teve uma base conceitual muito forte aqui até o momento. Mas vai fazer cada vez mais sentido quando a gente for evoluindo. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou pegar esses dados, né? Eu tenho um vetor de x e y aqui, nos dados. E eu tenho a minha saída desejada. Então, vamos tentar analisar o que a gente tem de comum aqui com esses dados aqui. Ó. Alguns pontos estão aqui em cima, outros pontos estão aqui embaixo, né? Um tem x alto e y baixo, o outro tem y alto e x baixo. Então, o que eu gostaria que o meu neurônio fizesse para classificar seria traçar uma linha bem no meio. E ele classificasse um lado como um tipo e outro lado como outro tipo. Né? Então, esse é o meu desejo. Né? O que eu vou fazer? Vou ter meu Perceptron aqui, vou inicializar o Perceptron, chamar a função de fit para ele treinar, em cima do quê? Dos dados que eu tenho aqui. Esses são os dados para treinamento. E, como ele é supervisionado, eu tenho que passar o que é o meu desejo, né? O que eu desejo que saia, minha saída desejada. E aí aqui eu vou ter as minhas predições. Né? Então, nesse primeiro caso aqui, ele conseguiu, né, ele foi capaz de tirar exatamente o que a gente imaginava aqui, o que a gente esperava. Mas é aquilo, eu treinei com esses dados e eu estou validando com os mesmos dados que eu treinei. Isso é um perigo no Machine Learning. Então, o que a gente vai fazer normalmente? A gente vai definir um split. Vamos supor que eu tenho 1000 dados. Eu vou escolher, sei lá, 80% para treinar e 20% para validar. Então, eu vou treinar com esses 80%. E depois, quando eu quiser validar se isso aí funcionou ou não funcionou, eu vou entregar os outros 20%. E aí eu vou ver se ele realmente aprendeu ou se ele só gravou aqueles dados, por exemplo. Que é possível que a minha rede tenha feito isso agora. Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Ó. Se eu comentei aqui, esse aqui tem x alto, né?
e o y baixo. Então, se eu tentar prever isso aqui, ó, é isso aqui de cima, né? X alto e o y baixo, ele deve me retornar... O que tem x alto aqui? É um 1, né? Então, ele me retornou 1. Retornou certo. Aí eu vou tentar um x baixo e um y alto, né? Nesse caso, x baixo e y alto é 0. Retornou 0. Ah, beleza. Então, acho que ele aprendeu. Vou fazer um pouco além. Eu vou plotar o que ele me daria se eu tivesse um vetor de 0 a 10 para xy. Então, no final das contas, ele fez essa linha bem aqui, ó, para dividir de um para o outro. Tá vendo? Então, qualquer ponto que eu jogasse que ficasse nesse campo mais escuro, ele classificaria como 1. E o campo mais claro, ele classificaria como 0. Então, foi isso que aconteceu. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, e esse exemplo aqui ele vai trazer a importância desse bias, tá bom? Por que a gente coloca o bias aqui? Porque quando a gente treina a rede só com o input vezes o peso, essa linha que ele faz, ela é uma linha do tipo y a x. Porque foi essa entrada que a gente deu. Quando a gente introduz um bias aqui, é como se ele tivesse um peso a mais, que a entrada vai ser sempre 1. E aí, com a introdução do bias, a gente transforma essa nossa equação aqui para uma equação do tipo y igual a x mais b. Então, você desloca no eixo y a sua reta, né, que está sendo feita ali. Para o neurônio bidimensional, aqui está fazendo só 2 dimensões, né, da entrada. Então, ele vai descolar da origem, do 0, 0. Isso é importante por quê? Porque se eu introduzisse um problema do tipo esse aqui, ó, em que a minha classificação precisa de uma linha nessa direção, né, nessa direção aqui, eu não ia conseguir, porque a minha linha está travada na origem, sem o bias. Então, a gente colocou o bias lá justamente para conseguir fazer essa mudança aqui. Então, aqui são outros dados. Nesses aqui, eu tenho x e y alto, aqui em cima, e aqui eu tenho x e y baixo. Né? Essa é a diferença desses dados aqui. Estou só plotando. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar os dados aqui, e passar o output esperado, né, desejado aqui. E aí vamos predir. Aí ele vai ser capaz aqui. Ele vai ser capaz de entregar exatamente o que a gente esperava. De novo, isso aqui é um pouco suspeito, né? Porque eu estou validando com os mesmos dados que eu treinei. Aí aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aquele mesmo exemplo. Eu já vi lá em cima. Vou só aproveitar para plotar aqui. Então, quando eu plotei aqui, ó, vocês viram que a linha deslocou. Ela não está mais na origem. Aí ela veio para cá. Mas ela não ficou do jeito que a gente desejava, que seria aquela linha dividida bem no meio aqui. Por quê? Porque tinha muito pouco dado para treinar e só isso aqui já foi o suficiente. Então, uma vez que ele traçou uma linha que era o suficiente para separar os meus dois dados, ele não tinha mais como aprender, porque o erro nunca existiu. Ele estava acertando todo já. Então, não existia erro, então não tinha porque... Essa linha aqui faz um trabalho tão bom quanto a que fosse nesse sentido aqui, entendeu? Então, é isso aqui. Deu para ter ideia do neurônio aqui? Aí você pode colocar as perguntas aqui no chat, que daqui a pouco eu volto. Aqui a gente vai para alguns problemas um pouco mais complexos. Deixa eu só beber uma água aqui que está secando. Deixa eu dar uma olhada logo aqui nas perguntas. Aqui. Acho que eu tô bem de tempo até o momento. Overfit. Treinar em demasia o cenário como não seria algo positivo. Tá. É justamente esse caso lá. Às vezes você treina muito e o que acontece? Os dados, aqui. Às vezes você treina muito e acontece isso aqui, ó. Aí nesse sentido aqui, o que você desejaria era essa linha aqui, ó. Essa regressão, né? Mas aí tu treinou muito tempo a tua rede, por muitas épocas, e aí acabou que o que aconteceu foi que tu gravou os dados de input. Ele literalmente gravou os dados. E aí ele só vai retornar o que tu quer se tu jogar um dado igualzinho que ele usou para treinar. Entendeu? Então, no final das contas, ela não aprendeu. Você poderia só ter consultado o dicionário. Entendeu? Esse é o maior problema do overfit, em geral. Porque ele não aprendeu. Ele vai pegar aquele dado ali e comparar com o que ele já tem lá dentro, praticamente. Não sei se deu para entender. Decoreba, exatamente. Davi fez outra pergunta lá, o Carlos. Ah, tá. Ou é mais para uma questão de evitar desperdício de recursos. Também tem isso, né? Mas... Eu vou comentar um pouco como que o processo aqui. Quando eu tinha para treinar, eu vou falar como é que é o processo. Ele não é a mesma... Eu digo que não é o mesmo processo do desenvolvimento que a gente faz aqui, que a gente vai
tem uma feature para fazer, a gente faz a feature, deploy e pronto, né? Normalmente, o desenvolvimento no machine learning, a gente vai quebrar muito a cabeça, porque não tem uma solução perfeita, sabe? Tem várias maneiras de fazer e é muito tentativa ou erro. Aí você vai ajustando as coisas. Você vai analisando o resultado que você está tendo e vai ajustando. Talvez eu precise treinar mais. Talvez eu precise alterar o meu fator de correção. Talvez eu precise mudar a arquitetura da minha rede. Então, tem muitos critérios que você vai precisar utilizar para poder resolver o problema da melhor maneira que você conseguir, né? E aí, essa parte aqui, ela vai exigir um pouco do domínio, né? Em cima do que é possível ser feito para poder corrigir e melhorar cada problema. Eu vou voltar aqui. É exatamente isso. Uma foto comparada com a mesma foto. Esse processo aqui é agora um processo mais complexo, né? A gente fez um exemplozinho para fazer uma separação de x e y só. Agora vamos pegar um problema um pouco mais complexo. Então, normalmente, eu gosto de dividir o processo de machine learning em aquisição de dados. A aquisição de dados é o quê? Eu preciso conseguir esses dados de algum lugar. Então, às vezes, eu tenho esse dataset disponível. Aí eu abri alguns aqui, por exemplo. Esse aqui é o Papers with Code. Aqui você vai ter artigo científico com o código do lado, né? E vai ter vários datasets que a galera usa aqui, ó, 4.000 e poucos datasets. E tem de vários tipos, várias coisas diferentes aqui. Então, vamos supor que eu quero Visual Question Answer. Ele vai ter aqui, ó. Eu preciso de um dataset disso, aí talvez tu já encontre na internet o problema que tu quer resolver, né? Então é bem interessante tu pesquisar onde que eu vou ter os dados que eu preciso para treinar a minha rede, né? Aqui, esse aqui é o maior que existe, o Kaggle. O Kaggle é o maior lugar que mais vai ter dataset diferente. E aí aqui tu consegue... Ó, o que é isso aqui, ó? Tweets dos agentes de Valorant. Quero treinar em cima disso. Aí vai ter dado aqui, entendeu? A galera vai puxar de muito... Então, muito interessante tu conseguir consumir daqui, né? Ó, aqui o Scikit-Learn, que ele é uma biblioteca de aprendizagem, tá? Ninguém faz aplicação profissional com Scikit-Learn, é mais uma coisa para você aprender. E aqui vai ter algumas datasets aqui, ó. Alguns datasets iniciais aqui, que você começa a brincar, né? Também, se você quiser começar a aprender machine learning. Mas, às vezes, você não tem esses dados disponíveis. Aí você vai precisar buscar na internet, fazer um web scraping da vida, né? Um crawler, para poder buscar esses dados e depois formatar ele do jeito que você precisa. Para treinar em cima. Muita gente faz isso com o Twitter, né? Vamos pegar informação do Twitter para poder treinar a rede neural para fazer processamento de linguagem natural. Então, vai ter muita coisa assim. Mas sim, a primeira etapa é de aquisição de dados. Depois a gente tem dataset, né? Que são os dados que a gente vai utilizar para poder treinar a nossa rede. Um pré-processamento, eu vou comentar isso mais dentro de cada um desses exemplos aqui. Aí tem a modelagem, como que eu vou solucionar esse problema, né? De que maneira, que arquitetura que eu vou utilizar para poder resolver esse problema. Tem o treinamento em si, avaliação e acurácia, e depois a gente executar a rede treinada para poder verificar se o resultado que ela está dando, né? A gente treinou por algum motivo, né? Para que seja capaz de resolver um problema que a gente tem. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele vai ser um exemplo baixo nível. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente codar na mão mesmo a parte para poder resolver. Depois eu vou fazer um exemplo mais alto nível, usando a biblioteca do TensorFlow. E o Keras. Então tá. O que é OCR? OCR é reconhecimento óptico de caractere. Então, a gente vai utilizar isso aqui como um problema de classificação, tá bom? Normalmente, quando você vai ver essa parte eu quero que eu consiga ler texto de imagem, vai ter OCR, mas vai ter outra coisa também, porque você vai ter que extrair as features. Então, quando você tem um texto escrito, eu vou precisar achar onde que está o texto, extrair esse texto, dividir em letras, e aí rodar o OCR em cima para poder dizer que letra que é cada uma da que está no texto. Né? Então, vai acontecer isso aqui. Eu vou usar um dataset aqui, que é um MNIST. O MNIST é um dataset muito famoso e muito utilizado para a gente aprender, para começar. Tá? Por quê? Porque ele é muito óbvio, assim. A letra é branca, no fundo preto, né? Todas elas são eu só vou ter, elas estão bem centralizadas, né? A imagem é 28 por 28, ela é muito, é muito fácil de treinar em cima do MNIST. Então, eu vou usar esse aqui que a gente vai conseguir aplicar nossa ideia. Então, ó, com número de 0 a 9, o MNIST padrão, são 60 mil exemplos de treinamento e 10 mil exemplos de teste. Eu não vou deixar treinar com tudo isso, senão vai demorar muito tempo. Então, a gente vai treinar com um valor um pouco menor, né? Mas a gente vai conseguir uma acurácia acima de 70%, eu já estou satisfeito, se a gente conseguir essa acurácia. Então, o que acontece? Oxi, chegando um monte de mensagem que eu estou popular.
Deixa eu rodar aqui. Ó. Primeiro eu vou baixar o dataset. Estou rodando os scrolls aqui, baixou, vou extrair os arquivos. Tá? Esse código aqui, ele está fazendo a extração. Então, essa função aqui só vai pegar de byte e transformar para inteiro, para a gente poder trabalhar com esse dado. Né? É que ele vai ler as imagens. Esse dataset, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ele não está salvo como imagem em si. Ele já está bem formatado para que a gente possa só pegar e ler. Tá? Então, ele vai ter isso aqui, ó, um magic number, um número de itens, e daí já é informação. Então, é muito mais fácil de você ler. E aqui, como é preto e branco só, ele está me entregando só um valor de 0 a 255 para cada pixel. Normalmente, para uma imagem, você vai ter 3 matrizes, né? Uma verde, uma vermelha e uma azul, para você conseguir tirar. Nesse exemplo aqui, não precisa. É uma matrizinha lá, que a gente vai ler do arquivo de maneira bem direta, já com valores de 0 a 255, que vai ser o quanto de brilho que tem em cada pixel. Né? E aí a gente vai conseguir identificar em cima disso. Então é isso que ele está fazendo. Ele está lendo o magic number, aí está traduzindo para byte aqui, e ele está puxando tudo para traduzir. Essa que a função está fazendo. E aqui é para ler os labels, porque é um outro arquivo de labels. Então, eu fechei? Não, tá aqui. Então, o label é um jeito e a imagem é outro jeito. Então, só tive que fazer uma função diferente para cada um. Flatten. O flatten é o quê? O flatten é quando eu pego a minha matriz e transformo ela num vetor. Só isso. Então, eu pego o que está no formato de matriz e transformo para um vetor. Por quê? Porque, como vocês viram no nosso neurônio perceptron lá, minha entrada é um vetor. Né? É um vetor de input. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer essa camada de flatten antes. E extract features aqui está muito simplificado. Você está chamando o flatten. Não tem nada demais. Aqui, tá bom? Vamos começar com o pré-processamento. Então, aqui eu tenho todos os dados, né? Aqui eu só defini as funções, né? Eu não fiz elas ainda. Aí eu vou definir um ntrain. É quantas imagens eu vou utilizar para treinar. Um ntest. Quantos que eu vou usar para testar, tá? Estou colocando baixo aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente aumenta para poder verificar se está funcionando. Aqui eu estou lendo as imagens de treino. Tá bom? Eu estou lendo N imagens, né? Ntrain imagens, salvando para Xtrain. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa para as labels. Né? As labels vão ser um número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 9. Então vai ser um vetor desse tipo lá. Então aqui eu vou rodar. Tá bom? Fiz a mesma coisa para o teste aqui, para o dado de teste, em cima só que do Ntest e não no Ntrain. Né? E aqui eu estou printando o quê? A dimensão da imagem. As imagens são 28 por 28. É isso aqui. Tá? E depois que eu fiz um flatten, né, o tamanho dele vai ser 784. Tá bom? Depois que eu fizer um flatten. Aqui, extract features, né? Tá fazendo flatten. Só se você não tiver pegado aqui. Ele aqui tá fazendo flatten. Tá chamando aqui. Extract feature faz o flatten. Tá? Então vira 784, que é 28 vezes 28. Então vira um vetor disso daqui. Tá? Então, cada input é um vetor de 784. E aí a minha saída vai ser um valor. Tá bom? Vamos visualizar esse dataset? Eu criei uma função aqui, coloquei para ele não binarizar. Então, é assim que está o nosso dataset lá. Então, são essas imagens aqui. Então, modelagem. Como que eu vou solucionar esse problema aqui? Tá? A gente criou um neurônio perceptron, que ele é capaz de dar um output. Eu vou treinar 10 neurônios perceptrons, um para cada classe. Então, um vai ser responsável por classificar zeros, outro vai ser classificar 1, outro vai ser classificar 2. E aí, no final, eu vou ter um vetor de saída. Se eu juntar todas essas saídas dos neurônios, eu vou ter um vetor de saídas, um 0 ou 1, e eu posso comparar com o que eu desejava, né? Que fosse a saída das labels. Então, essa que é a ideia. Então, o primeiro neurônio que a gente vai fazer, ele vai ser o classificador de uns, tá? Aí eu preciso fazer uma mudança na label. Então, para poder treinar ele. Então, enquanto as minhas labels estão, por exemplo, assim, a primeira imagem é 0, a segunda imagem é 1, a terceira imagem é 4, a outra é 1, a outra é 5. Eu vou ter que transformar para ser 0 sempre que não for 1 e ser 1 sempre que for 1, que é para ele conseguir treinar. Porque cada neurônio vai treinar de uma maneira independente, nessa arquitetura que eu defini aqui. A gente poderia definir de outras maneiras também, tá? Essa aqui é que eu consegui fazer para utilizar aquele precepto que a gente criou lá em cima. Tá? E aí vai ter um problemazinho, que é o quê? É quebrar o empate. É porque é possível que aconteça de mais de um neurônio disparar para a mesma imagem. Então, vamos supor que o 7 e o 1 são parecidos, né? Então, se o 7 e o 1 são parecidos, é possível que o neurônio que está classificando o 7 dispare e o neurônio que está classificando o 1 dispare também. E aí vai ter um empate. E aí eu vou ter que, de alguma maneira, quebrar esse empate. E aí, nesse experimento aqui, eu não vou quebrar empate nenhum. Se ele empatar, eu vou dizer que errou, tá? Aí vai chegar nesse ponto.
E eu vou precisar transformar as labels, porque a minha label está saindo como 5, eu vou ter que transformar ela num vetor que tem 1 na posição 5. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui vai ter 1. Beleza? Só para poder comparar depois, para calcular a minha acurácia. Tá bom? Não só isso. Para poder treinar também o meu neurônio, né? Preciso treinar. Mas vamos lá. Esse aqui para treinar, né? E esse aqui para calcular a acurácia depois. Então vamos lá. Como que vai ser esse classificador de 1? Eu vou passar os dados de entrada para ele aqui, xtrain, normal, a imagem, né? Só que o meu y, que é o desejado, vai ser o quê? Eu vou pegar os arquivos lá e vou fazer justamente o que a gente falou aqui. Transformar em, se for 1, vai ser 1. Se não for 1, vai ser 0. Então ele só vai pegar esse vetor e vai transformar desse jeito aqui. Que é para eu poder ter a minha saída esperada para esse neurônio, que é o classificador de 1s. Tá bom? Daí eu vou treinar minha rede, pegar as predições, né, em cima do teste. Então ele está treinando com 100 dados. Se você lembra bem aqui, a gente definiu 100 dados para treinar. E aí depois eu vou testar com 10. Que é para eu conseguir enxergar. Que se tiver 100 vai ficar muito difícil de enxergar aqui. Então eu vou testar ele aqui com o nosso x-teste. E aí vou imprimir as predições e o y-teste. Beleza. Então pronto, ó, funcionou. Aqui, 7 ele não saiu, não disparou, 2 não disparou, 1 disparou, 0 não disparou, 4 não disparou, 1 disparou de novo e não disparou pro resto. Então ele conseguiu, né? Dado que eu coloquei só 10 valores. Se eu colocasse mais, provavelmente ele não conseguiria acertar todos, tá? Esse aqui tá, como é que é? Preparado para dar certo para a aula que eu tô dando aqui, né? Mas não foi tão direto. Achar esse exemplo que funcionou assim de cara, né? Agora vamos fazer com 10 classificadores. Então nesse caso aqui vai ser, olha, até coloquei que isso aqui foi um trabalho que eu passei para o turma de mestrado da UNB aqui. As atividade aqui é porque eles tinham que fazer para entregar para mim. Inicializar uma lista com 10 perceptrons, né? Então é isso aqui, estou criando, né? Estou criando dentro dessa lista aqui vários perceptrons, tá bom? O loop de treinamento. Então, eu vou ter que formatar o meu Y de treinamento, né? Que é o output desejado, para cada um deles. Então, eu estou fazendo num loop isso daqui. Então, ele vai fazer um treinar com 0, outro treinar com 1, outro treinar com 2, outro treinar com 3, né? Os 10 neurônios, os 10 perceptrons. E aí depois eu vou mandar ele predir esses dados. Então é isso que ele está fazendo aqui. Aí vamos encontrar um problema. Ele já treinou, já acabou, tá? Já fez o treino aqui. Mas eu estou fazendo aquele treino aqui, né? 10 itens só. Sem treinamento só, e testando só com 10, por enquanto. Então tá bem pequena a nossa rede até o momento. Ele executa isso muito rápido, mais no GPU. Nossa, muito rápido. Só que eu vou precisar reformatar esse vetor de predição. Isso aqui eu acho que eu vou precisar desenhar para poder ficar claro o que eu quero dizer com isso aqui. Como eu tenho 10 neurônios, eu vou assumir 3 neurônios só para ficar mais fácil de desenhar, que não precisa desenhar muito. Cada um está dando output entre 0 e 1, né? Só que se eu estou treinando com 100 imagens, eu vou ter 100 dados aqui, né? Não, é só 0 e 1 que ele vai dar, né? Então, de novo, 0, 1, 0. Ele vai ter 100 dados aqui. E eu quero comparar com o label essa resposta aqui, dos 10. Né? Então eu tenho que reformatar. Enquanto eu estou com saídas que são esses vetores aqui, individuais para cada neurônio, eu vou ter que agrupar a primeira posição de todos eles para poder pegar a primeira saída da rede completa, agrupar a segunda saída para pegar a segunda, e assim por diante. Então é isso que eu estou fazendo bem aqui. Tá? Essa daqui é só isso que eu estou fazendo nessa parte. Tá bom? E aí eu vou ser capaz de calcular nossa acurácia aqui embaixo, que é comparando esses dois neurônios. Então essa função de acurácia aqui, ela está comparando o que eu estou predizendo com o que saiu no y-teste, né? Esse AL aqui é porque ele está comparando vetores. Então, são um vetor comparado com o outro, aí ele compara e verifica se bateu ou não. Aí, se bateu, ele aumenta um hit, e depois a gente divide pela quantidade que foi testada. Então, vou rodar esse código. E a nossa acurácia foi de 70%. Exatamente 70%. Então, ele acertou 7 dos 10 casos que ele tentou, tá? Agora, o que aconteceria, por exemplo, se eu viesse aqui e aumentasse para 100? Só vou fazer isso. Vou aumentar para 100. Vim aqui, os 10, treinar os 10. Aí vai demorar um pouco mais. Não vou demorar nada aqui. O que demora um pouquinho mais? Agora já tá 45%, olha só. Já tá baixando. Né? Que ali foi um caso específico que deu certo. Mas quando eu começo a aumentar mais o meu teste, eu vou tendo mais noção se eu tô acertando ou não. Tá bom? Eu acho que tá ok de tempo. Eu vou até tentar aqui entrar na Sigmod. A gente tá usando a função de ativação degrau. Então, se chegou num limite específico, eu ativo. Se não, eu não ativo. Eu introduzi para os alunos do mestrado ali a ideia da função sigmoide. Então, o sigmoide ele vai ser um valor entre 0 e 1, mas é um valor quebrado. E aí, com o valor quebrado, eu consigo quebrar esses empates de uma maneira melhor. Porque ao invés de eu falar, disparou um, então errou, eu posso pegar o maior. Então, tipo, o que tiver o maior valor é o que disparou, é o que deu certo.
né? Vamos supor, se 2 neurônios estão disparando, o 1 e o 7, se o 7 fica mais próximo de 1, significa que ele disparou com mais força. Então eu vou dizer que esse aí que é a saída que a gente teve da rede. Então ele vai quebrar de uma forma melhor. E o sigmoide também treina de uma maneira melhor, porque o erro dele não vai ser sempre 1 ou 0, ou menos 1. Ele vai ser um erro quebrado. E aí um erro quebrado fica mais fácil de treinar. Eu não vou muito adentro não, mas eu vou só reescrever a classe Perceptron, aqui, trocando a função de ativação por uma função sigmoide, e introduzir uma componente derivativa aqui, que é importante para treinamento de sigmoides. Eu não vou conseguir explicar muito isso daqui, porque o tempo não vai ser muito favorável. Mas vamos fazer a mesma coisa. Vamos rodar a rede para 10 neurônios aqui, mesmo esquema, certo? Vamos prever aqui, vai estar na nossa lista. Só que agora não vai precisar fazer aquela etapa de reestruturação ali. Deixa eu fazer o seguinte. Peraí, antes de rodar isso aqui. Eu vou aumentar para treinar com 1000 e testar com 100. Okay? E aí eu vou ter que reativar aquele perceptor que a gente procurou lá em cima. Eu já criei outro conceito. Eu só quero comparar, eu quero só comparar as acurácias. Tá? Esse aqui vai dar um valor melhor para a gente verificar. Então, vou rodar isso aqui. Menos 10. Aí vai demorar um pouco mais agora, porque eu estou treinando com 1000 itens, né? Para testar aquele 100. Treinando com 100 e testando com 100, estava dando 45%, né? Agora vamos tentar com treinando com 1000. 74% de acurácia. Então, só eu ter colocado mais dados para treinar já foi suficiente para aumentar a acurácia legal. Né? Agora vamos introduzir sigmoide. Vou trocar a classe para sigmoide. Treinar. Aí aqui eu estou definindo uma outra função de acurácia, só porque agora eu não vou precisar comparar vetores, né? Eu posso comparar número direto. O que eu estou fazendo aqui é só aquela verificação. Eu vou pegar qual que é o index do meu vetor, né, de perceptrons, que teve a maior predição, o que prediu o maior valor. Então é isso que eu vou pegar. Esse J é isso aqui. E aí eu estou pegando isso como final prediction. Então, para cada input que eu estou tendo, eu estou pegando qual que é o neurônio que teve o maior valor. E aí esse vai ser que eu vou comparar com o label. Entendeu? Então vai ser só isso. Então acabou de treinar aqui em cima, 11 segundos para treinar, olha só. Bem tranquilo. Vou criar uma função de acurácia e aqui eu vou rodar agora para poder verificar. E agora virou 84%, olha só. Então, com aquela outra função de ativação, estava dando 74%. Aí com essa aqui deu 84%. Parte disso é justamente por ele ser capaz de quebrar o empate de uma maneira melhor com a função de ativação sigmoide, tá? Falei que ia ser bem mão na massa aqui, né? Então tá sendo bem código mesmo. Vamos pegar o outro exemplo aqui. Esse exemplo é um pouco mais alto nível, tá? E a gente vai voltar para a ideia do gato versus cachorro. Então, nesse exemplo aqui, esse é o que vai demorar um pouco mais para treinar, beleza, galera? E aí vocês vão ter tempo para conversar um pouquinho enquanto treino. Eu vou usar esse dataset aqui, né? De gato versus animal, gato versus cachorro. E aí são imagens maiores, né? Aquela imagem que a gente está usando para treinar ali, esse treinamento está sendo muito rápido e tal, porque a imagem é 28 por 28, né? E aí você está treinando com 1000 dados, né? Esse aqui vai ser um pouco mais complicado, porque se a gente for treinar só com 1000 dados, ele não vai conseguir ser capaz de identificar com uma acurácia boa. Então a gente vai precisar treinar com mais dados. Aí, nesse caso aqui que é importante estar com o GPU, porque senão com o CPU ele vai demorar muito tempo para fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou baixar o dataset, vai demorar um tempinho baixando. 786 mega esse dataset. O outro era nada, praticamente. Vamos compactar. Aí o que é o pré-processamento? Nesse aqui eu coloquei para comentar um pouco do pré-processamento. Nem sempre os dados vão estar do jeito que a gente quer. Às vezes está num formato diferente, às vezes tem dado corrompido, às vezes eu tenho que padronizar um pouco os dados, resolução de imagem, se eu estou trabalhando com uma tabela de dados, por exemplo, né? A galera da Data Science vai usar muito tabelas para poder trabalhar. Às vezes eu tenho que dar um trim em algumas colunas de tabela, reformatar os dados. Esse pré-processamento vai ser mais para isso, né? E aqui a gente vai fazer também um data augmentation nessa etapa aqui. Gente, o que é o augmentation? Vamos supor, eu tenho 18.000 imagens, mas eu queria treinar com 54.000, eu queria treinar com mais imagens. Eu posso só pegar essas imagens e modificá-las um pouquinho, e aí já é uma imagem nova, eu posso treinar em cima disso. Esse é o augmentation. Eu vou pegar os dados que eu tenho e vou aumentar eles com algumas transformações. A gente vai fazer esse exemplo aqui, tá? O que vai ser o processamento aqui? Aqui eu só estou apagando a imagem corrompida
criando os datasets em si, e aí agora eu já estou usando funções do Keras, né? O TensorFlow. Essa função pré-process image dataset from directory, ele vai pegar o diretório, aqui eu estou com o diretório, pet images, tá? Então ele vai pegar esse diretório, aqui dentro ele vai identificar que existe uma pasta cat e uma pasta dog, então ele já vai colocar que cat é uma classe e dog é outra classe. Ele vai fazer isso diretamente. Eu digo qual que é o split de validação, então ele vai pegar para treinamento 80%, para validação 20%. Beleza? Ele já sabe que é isso aqui que ele tem que fazer, tá? Esse aqui é o subset de treino, por isso vai pegar 80%, tá? Que diferença. O batch size, a imagem é 180% 80%, então se precisar transformar as imagens, ela não estão nesse tamanho, ele já vai fazer isso por nós. E o batch size é o quanto que ele vai carregar de cada vez, na hora de treinar. E aí isso aqui, você tem que ver como que é a sua memória RAM, qual dispositivo que você está usando para rodar, se ele se garante, aí você pode aumentar esse batch size, né? No nosso caso, eu vou deixar 32. Então, vamos lá. Ele achou 23.410 arquivos. A gente vai usar 18.728 para treinar e 4.682 para validar. Beleza? E essa outra etapa aqui, eu só estou criando um sequential do Keras. Esse sequential do Keras é o que vai criar a nossa rede. Tá? O Keras ele é bem legível nesse ponto. Tá? Então, é a sequência de camadas que a gente vai ter na nossa rede neural. Então, ele vai introduzir duas camadas aqui. Essas camadas de processamento aqui são para fazer data augmentation. Uma ele vai fazer um flip aleatório na horizontal. Né? Então, algumas imagens ele vai só dar flip na horizontal. Em outras imagens ele vai rotacionar ela por 0,1 radiano. Então, só isso. É isso que essa camada vai fazer. Eu vou conseguir mostrar isso aqui para vocês. Prefetch é só para pré-carregar alguns dados para poder facilitar o treinamento. Não tem mistério. Vamos ver como é que são esses dados? Eu coloquei umas funções aqui para a gente enxergar esses dados. Eu vou mostrar 16 imagens aqui. Então, assim que estão nossos dados. Ó. Tem várias fotinhos de gato, de cachorro aí. E aqui em cima me diz que 1 é cachorro e 0 é gato. Né? Esse que é o label que ele determinou para cada um. Então, 1 está sendo cachorro e 0 está sendo gato. Para as imagens que ele está usando para treinar. E aqui eu quero só identificar o que a Data Augmentation está fazendo. Então, vou pegar uma imagem dessa aqui e vou mostrar para vocês o que o Data Augmentation faz. Então, era uma imagem só que eu tinha, mas eu transformei ela em 9. Tá vendo? Então, essa tem uma rotação um pouquinho, às vezes tem um flip na horizontal para o outro lado, entendeu? Então, eu consigo transformar as imagens que eu tenho para poder ter mais dados para treinar. Então, é basicamente isso que essa camada faz. Agora, a modelagem da solução. Esse aqui eu não consigo entrar muito, porque vocês vão precisar de um contexto muito grande de várias ferramentas que a gente tem para utilizar na rede neural, né? Mas, numa ideia geral, eu tenho uma camada de input, tá? Que vão entrar as imagens. Beleza? Aí tem a camada de Data Augmentation. Depois, eu vou introduzir Rescaling. Isso é o quê? As informações de pixel, elas estão entre 0 e 255. Eu vou trazer entre 0 e 1. Só isso, tá? E aí aqui eu tenho a minha arquitetura de solução. Então foi isso que eu propus para solucionar. São umas camadas de convolução, normalização, ativação e max pooling. É isso que eu estou usando. Eu estou usando 3 vezes isso aqui, modificando qual que é o tamanho dessa convolução que eu estou fazendo aqui dentro. Tá? Eu não vou poder entrar muito dentro disso aqui, senão não vai dar tempo. Né? É muita matemática, e aí é muito bom a gente utilizar as funções já prontas, porque a gente não precisa fazer essa matemática na mão. Né? Depois disso daqui, eu vou fazer um flatten. Então, ele vai entregar uma matriz, né? Entregou uma matrizona lá, eu vou fazer um flatten, transformar num vetor, e rodar por 2 camadas densas. Essa camada densa aqui é bem parecida com o que a gente fez na rede neural que o nosso Perceptron, tá? Então, aqui são 128 neurônios na primeira camada e 1 na última, que ele vai agrupar essas saídas para uma saída só. E a saída vai ser sigmoide. Então, vai ser um valor entre 0 e 1 quebrado. O valor quebrado entre 0 e 1. E aí, esse valor quebrado, a gente vai poder identificar. Se ele estiver mais próximo de 1, então é cachorro. Se tiver mais próximo de 0, é gato, né? Eu acho que era isso que a gente viu aqui na nossa imagem. 0 é gato. Então é isso. Aqui vai fazer o modelo e vai plotar o modelo para vocês verem. Então, plotar o modelo, ele vai basicamente pegar isso aqui e colocar numa forma mais fácil de enxergar. Quer dizer, basicamente isso aqui, né? Tem a camada de input, 180 por 180 por 3, porque a imagem tem RGB, né? E elas são 180 por 180. Aí vai fazer sequência, rescaling, convolução, normalização, um monte de camada aqui no meio, né? E depois, ele está recebendo 9 por 9 por 128, e eu estou fazendo um flatten disso aí. Então, agora vai ser um vetor só, com 10.368 posições. Vou rodar isso da camada densa, e depois para outra camada densa para o output final. Então, é isso aqui. E agora o treinamento. Aí, ó, eu queria deixar vocês. Nessa vez que eu treinei aqui, eu consegui uma acurácia de 84%, né, de validação. Eu não sei qual vai ser a acurácia que ele vai conseguir agora. Por quê? Porque os pesos são inicializados aleatoriamente. Né?
Aí esse é o tempo que a gente tem mais para conversar aqui, porque vai demorar um tempinho. Eu testei mais cedo, demorou 10 minutos para poder treinar essa rede aqui. Então, se tiverem pergunta, pode fazer agora, que eu dou uma olhada aqui. Senão, eu vou mostrar algumas coisas interessantes que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Eu tô falando muito rápido, né, gente? Eu sei. Desculpa aí. O bom é que o 2x já vem pro padrão, né? O 2x já vem por padrão, exatamente. Não dá nem para acelerar esse vídeo quando ele for pro YouTube, olha só. Não dá para acelerar, senão... Mas isso é muito do que acontece. Como a gente inicializa os pesos de maneira aleatória, às vezes você tem um resultado, às vezes você tem que treinar de novo para poder ter o resultado, né? Bem aqui, eu estou fazendo aqui. Eu estou definindo um callback. Esse callback ele é passado para dentro da função de fit, tá? No modelo. Então, a cada vez que ele terminar uma época, ele vai chamar o callback. E aí ele vai salvar os pesos que foram encontrados, né, nesse treinamento. Ele vai salvar num arquivo. Por que ele faz isso? Porque, por exemplo, vamos supor que caiu a internet, desligou o servidor lá, aconteceu algum problema. Eu vou perder os dados todos que eu usei, eu posso estar treinando no final de semana inteiro, né? Então aí aqui não, aqui eu vou salvar esses dados, eles vão aparecer aqui como o dado salvo, né, aqui do lado, e aí eu consigo carregar esses dados depois na minha rede para não precisar ter que treinar de novo, né? Então, muito em pesquisa, você vai fazer assim, eu fiz uma nova arquitetura de rede que virou estado da arte, ou seja, dá o melhor resultado possível já encontrado para um dataset específico. Só que numa inicialização aleatória, você acaba não conseguindo replicar esse resultado. Então, você tem que salvar os pesos que você conseguiu esse resultado para que você consiga passar para alguém, ele colocar esse peso na tua rede, essa rede consegue replicar com esses pesos, né, treinados. Então, é muito disso. Eu vou puxar alguns links que eu achei bacana aqui. Acho que já estão até abertos aqui alguns. Então, esses aqui são de datasets, né? Esse aqui é o TensorFlow Playground. Esse aqui dá para a gente treinar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Então, vamos lá. O que a gente fez no primeiro momento? A gente tem um neurônio só, né? Lá. E aí a gente coloca X e Y de entrada, né? Não, X e Y de entrada, aí o que ele consegue classificar? Ele consegue classificar esse tipo de dados. A gente fez exatamente essa classificação lá. A gente coloca para treinar aqui e a gente consegue ver ele treinando. É muito rápido que ele consegue pegar isso aqui. Ainda mais com essa função aqui. A gente pode trocar a função de ativação também. Relu vai ser muito mais rápido, né? Sigmod vai demorar um pouquinho mais. Mas ele ainda pega aqui bem rápido e aí consegue um treinamento bem acelerado. Aqui. Mas aí, por exemplo, se eu tiver esses dados aqui, já não vai dar certo. Talvez ele consiga pensar numa reta aqui, que ele meta aqui no meio, mas não dá. Por quê? Porque os dados estão agrupados de uma maneira que uma linha não é capaz de dividir. Né? Então, nesse caso, eu posso treinar o quanto eu quiser, que eu nunca vou conseguir uma acurácia boa. Porque o meu modelo, a minha modelagem de solução, ela não foi apropriada para esse problema que eu estou tentando resolver. Daí, nesse caso aqui, deixa eu ver que eu tenho uma colinha aqui, como foi que eu resolvi de uma maneira simples. Respeito 50, um neurônio, uma rede em 3 neurônios dá. É isso aqui. Então, 3 neurônios aqui nessa camada, eu consegui fazer. Então, tá bacana. Deixa eu colocar uma função que treina mais rápido aqui. Esse mod é um pouco mais complicado. Relu treina rapidão. Aí, ó. Então, com 3 neurônios eu já consigo fazer. Né? Sucesso. Agora, bora ver. Eu consigo fazer com 3 neurônios isso aqui? Ó, consegue. Mas isso aqui não consegue. Ele vai brigar a vida inteira e ele não vai conseguir fazer. Eu só consegui fazer esse aqui é complicado. Esse aqui vocês podem brincar depois desses detalhes. Né? Esse aqui é complicado mesmo. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o treinamento aqui. Ó. Já foram 4 épocas, 5 épocas. Foi na quinta época já. Estamos em 73% aqui na validação. Tomara que melhore. Esse aqui eu consegui resolver com que 6, mais de uma camada. Aí tá, vamos lá. Quando a gente introduz uma camada a mais, a gente introduz um problema a mais, que é o quê? Como que eu vou fazer um treinamento supervisionado disso aqui se eu só consigo calcular o erro na primeira camada? Você consegue entender o que eu quero dizer? Seguinte, quando eu tenho uma rede assim, eu tenho um output desejado, né? E eu tenho a minha entrada. Eu consigo calcular o erro para poder atualizar esses pesos aqui, né? Agora, quando eu tenho mais de uma camada, eu tenho o output desejado para essa camada aqui, mas para essa aqui do meio eu não tenho.
um output desejado. Pode estar entrando qualquer coisa, não sei dizer o que deveria estar entrando para poder treinar os pesos desses neurônios aqui de trás, né? E aí, o que aconteceu? Na década de 70, logo quando inventaram a rede neural, eles começaram a pesquisar e tal, na década de 50. Estava interessante, mas eles deram uma parada por um tempo, porque eles encontraram esse problema aqui, de não conseguir treinar uma rede com mais de uma camada. Então eles conseguiam resolver o problema que nem a gente resolvendo agora, colocando um monte de neurônio na primeira camada e pronto. Mas quando coloca uma camada a mais, aí tinha esse problema. Aí, acho que foi em 74, surgiu um algoritmo chamado backpropagation. E aí ele faz, são 40 equações, é bem complexo assim o algoritmo. Mas ele cria uma função de erro, e aí ele vai derivando ela para trás com a regra da cadeia, e ele vai tentando otimizar esse erro nas camadas anteriores. Então ele propaga o erro para trás. E aí foi capaz de treinar a rede com mais de uma camada. Só que o poder computacional não era tão forte nessa época. Então, não se viu, tipo assim, o grande ganho disso aí. Aí o que aconteceu? Hoje a gente consegue botar uma porrada de camada para treinar. E aí, quando a gente começa a ter muita camada, a gente começa a perder um pouco da ideia do que está acontecendo nessas camadas intermediárias. O que são os pesos? O que está fazendo aqui no meio? Começa a transformar um pouco naquele black box, de que está entrando uma entrada, está saindo a saída, e eu não sei o que está acontecendo no meio. Eu não sei quais são os pesos que estão ali. Qual que é o processo que ele está fazendo para poder identificar. Mas isso aqui é o que a gente chama de deep learning. O deep learning é quando tem muitas camadas no meio. Muitas camadas intermediárias, né? Então, aqui é machine learning. Tá bom? Aí quando a gente faz isso aqui, aí isso aqui já é a parte do machine learning chamada de deep learning, quando a gente tem muitas camadas intermediárias. Então, eu consegui resolver isso aqui com 3 camadas. 6 aqui. Quer dizer, resolvi não, né? Bom o suficiente, eu achei, pra mim. Bora ver como é que fica. Aí pode ser que eu não consiga aqui também agora, porque vai depender muito da seed que ele pegou. Ó, já não parece que vai dar bom, não. Eu vou interromper e tá de novo. Eu acho que eu consegui menos de 2, menos de 20% de erro. Quando tentei uma vez. Aí eu não sei se eu vou conseguir agora, né? Ele tá tentando aí, ó. É engraçado, né? Ver esse negocinho. Ó, tá legal, consegui, ó. Eu acho que isso é um sucesso. Nessa arquitetura que eu fiz aqui. Aí a gente consegue ver o peso de cada um, o bias de cada um também, tá aqui, ó. E aí tem os pesos de cada uma das etapas aqui, da rede funcionando para poder resolver esse problema. Esse é o playground do TensorFlow. Eu coloquei aqui também a parte do TensorFlow JavaScript, né? Eu fiz um probleminha com o TensorFlow JavaScript, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Não é esse aqui. Eu coloquei o do TensorFlow, acho que eu coloquei dentro do mestrado. Aí esse problema que eu estou resolvendo aqui é um problema de regressão. E eu não vou conseguir nem enxergar ele direito. Não. Mas eu não tinha trabalhado muito com isso aqui antes, né? O que ele faz aqui... Eu queria que fosse 19. Ele está achando um valor para mim. Esse é um problema de regressão. Então eu estou treinando ele com esses números aqui, tá? E aí eu quero que ele plote para mim. Esses números aqui é essa equação. Y igual a 2x menos 1. Então, idealmente, eu queria que ele conseguisse achar que a rede ficasse com esse neurônio, com essa equação, né? Então, quando eu fizesse um input de 10, né? 2 vezes 10 menos 1 vai ser 19. Aí ele está mostrando aqui. Só que ele está dando 18. Deixa eu rodar de novo. 18,72. 18,78. Né? Isso aqui. Esse é o TensorFlow JS. Já são funções do TensorFlow que a gente pode importar e utilizar. Né? Essa aqui é a documentação da biblioteca. Então, a gente pode usar em JavaScript. Tem uma implementação interessante com esse TensorFlow JS, que é esse Teachable Keyboard. Eu até estava falando para a Luísa sobre isso aqui, né? Então, o que eles fizeram aqui? Eles estão pegando a minha imagem da câmera aqui, e eu vou dar exemplos para ele poder treinar. Então, eu vou olhar para a direita e vou clicar aqui. Aí ele está pegando alguns exemplos de eu olhando para a direita. Tá? Ó, peguei 100 exemplos. Agora eu vou olhar para a esquerda, e vou treinar olhando para a esquerda. Dando algumas opções para ele treinar. Tá? Agora eu vou olhar para baixo. Aí tá pegando essa imagem da câmera aqui e tá treinando com alguns exemplos de olhando para baixo. E neutro. Aí eu vou ficar parado aqui, mexer só um pouquinho aqui para não identificar outras coisas. Beleza. Agora eu posso testar. Então testar, eu tô neutro. Eu vou olhar para um lado, aí tá dando que eu tô olhando para o lado. Vou dar para o outro, olhando para o outro. Olhar para baixo, olhando para baixo. Né? E aí eu posso rodar aqui. Aí esse é um teclado. Eu vou com a cabeça para um lado, aí o teclado vai para um lado. Eu vou com a cabeça para o outro, o teclado vai para o outro. Se eu abaixar a cabeça, ele
ele seleciona a tecla. Posso mudar isso aqui para vocês. Mas é uma implementação muito simples, né? E é usando o TensorFlow JavaScript, né? Puxando a imagem da minha câmera. Pronto, rodou aqui, ó. 87%, foi até melhor do que o outro. Eu nem vi se vocês tinham alguma dúvida nova aqui. Pergunta. Cadê? Não dá para treinar em multi-core? Sim, mas... E normalmente é isso que é um pouco disso que você vai fazer quando você troca um ambiente de execução para rodar em GPU, né? Que ele vai ser melhor em trabalhar com esses números assim, desse jeito, né? Mas ainda não tem solução. O que eu vou falar assim? O meu grupo de pesquisa na UNB, a gente está estudando a implementação desses algoritmos para computação quântica, justamente pela possibilidade de paralelizar ao máximo, né? Sabe, o qubit quântico, ele traz muito mais informação do que um bit normal, né? Então, o meu grupo aqui na faculdade, a gente está tentando fazer justamente isso. Pegar o processamento paralelizado e levar isso ao máximo, né? Para computação quântica. Mas é possível sim. E essa otimização é feita pelo TensorFlow. O TensorFlow trabalha em multicore, tem essa característica, né? Por isso que vale a pena a gente trocar aqui para o GPU, que o GPU consegue fazer isso de uma maneira melhor. Tá, vamos fazer aqui a avaliação da acurácia. Então aqui eu estou plotando o histórico. Isso aqui é o erro que ele está tendo em cada etapa. E aí ele vai me plotar aqui como que foi o desempenho da minha rede. Daí, olhando para esse desempenho, eu consigo perceber que tava começando a estabilizar aqui, mas não tinha estabilizado ainda. Então, provavelmente, se eu treinasse a minha rede por mais épocas, eu teria um desempenho melhor, né? Se já tivesse estagnado aqui no início, aí talvez eu já percebesse que não era questão de quantas épocas que eu estou usando para treinar. Aí talvez eu pudesse analisar se valia a pena introduzir mais dados, ou se valia a pena mudar o meu fator de aprendizado, ou alguma função de ativação que eu esteja utilizando. Aí você vai testando e verificando o que vai funcionando, o que vai melhorando, o que vai piorando. E aí você consegue uma solução que seja boa o suficiente para o problema que você tem, tá? Vamos executar a rede treinada agora. Aí eu vou subir algumas imagens aqui para a gente poder testar. Então, eu estou só puxando aqui para pegar a parte da imagem. Eu vou subir algumas imagens aqui no computador. Até aqui, ó, ele salvou, tá vendo? As épocas. Cada época ele salvou aqui com .h5. Isso aqui vai ser um arquivo de texto, né? Com a informação de cada época. Eu vou subir algumas imagens. Onde é que eu subo? Aqui, ó. Vou pegar aqui. Esse gato aqui é o gato de uma amiga minha, da Rafa. É Artemis. Eu vou subir ele bem aqui. E aí eu vou verificar se ele consegue identificar aqui. JPG? Não é JPG, né? Vou trocar aqui. Então vamos ver ela aqui. Artemis, tá aí Artemis. Aí nós vamos passar ela para dentro da rede e mandar ela prever, tá vendo? Com essa imagem aqui. Ele deu 0.2 e 0 era gato. Então, se a gente colocasse o limiar, só para ele verificar se foi 0, tá mais próximo de 0 ou de 1, aí ele daria que é gato, né? Eu vou tentar com outra imagem agora. Vou tentar com a Luna, que é a gata de um amigo meu. Gato não, o cachorro. Maravilhosa essa cachorra, meu Deus do céu. Olha a cara dessa cachorra, meu Deus do céu. Tá, aí vamos rodar aqui. Agora, 081, né? Então deu mais próximo de 1, analisando que é cachorro. Então até agora acertou para as imagens. Bora tentar com essa outra aqui, esse gato. Esse é um gato aleatório que estava lá no prédio uma vez. Aí eu bati a foto dele. Aí esse aqui é PNG, esse gato. Né? Vamos rodar para ele. 0,16, então também acharia que é um gato. Né? Eu já rodei essa rede algumas vezes e ela funcionou para algumas imagens, não funcionou para outras, entendeu? E é exatamente a mesma rede que eu só treinei. Mas é aquele caso. Quando você vai com... inicializa números aleatórios, aí você tem chance de funcionar e chance de não, né? Você pode encontrar mínimos locais e ficar paralisado ali. Mas é isso. Se você colocar outros tipos de felino, leão, leopardo... Você quer tentar aqui? A gente pode baixar uma imagem aqui, um leão. Só por curiosidade. Um leão é muito diferente, né? Porque ele vai aparecer... talvez um leopardo. Vai aparecer Quem sabe fazer ao vivo, com gato, né? Bora ver. Não, eu não sei se ele vai entender, né? O que é. Vou pegar uma foto dessas aqui pra gente escolher.
É que Porque ele também vai levar em consideração posição, um monte de coisa, né? Não necessariamente só cor e formato, né? Na verdade, não dá nem para dizer o que ele está levando em consideração. é muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho. Tá, melhorou um pouco, né? Bolão? Cachorro ou gato? Bolão, vocês querem fazer aí? Faz aí no chat. Gato. Vamos subir aqui. A gente espera que dê gato, né? Mas a gente nunca sabe. Ó, 009. Olha! Achei muito que é um gato. É porque é um gato, gente. Isso é um gato. Isso é um mais gato. É mais gato gato. do que o gato. É um É gato. mais gato do que o gato que tava. Agora põe um leão aí só pra ver. Esse negócio de ser mais gato do que gato é o que prova que nem sempre o algoritmo tá entendendo o que você acha que ele tá entendendo, né? Na verdade, talvez ele pegou outros fatores da imagem que fez ele entender que o que tem aquilo é gato. E no caso, talvez ali a onça que você colocou, leopardo, tinha mais daquilo, né? Pô, só veio por cima da onça. Mas tanto faz, agora eu vou puxar assim. Deixa eu apagar a onça daqui. Assim, depois tenta colocar uma vaca só pra... Não, a capivara, né? Coloca uma capivara aí, velho. Capivara é cachorro. Né? Ninguém me tira isso. Você vai manda a foto da tira aí que a gente joga ela aqui. A tio vai dar indefinido. Ó, achou que era mais cachorro, hein? Ai, vamos achar essa vaca então. Pelo logo, é. Ai, mano, vaca é muito engraçado. Um bicho engraçado, cara. O bolão da vaca eu acho mais interessante. Muito cachorro. Vaca, obviamente, é um cachorro. Eu coloquei esses links aqui, que foram que eu abri lá do Pitbull Keyboard, documentação do TensorFlow, do JS, né? E aqui a parte do Playground. Coloquei alguns exemplos aqui de outros problemas que a gente tem, de visão computacional, detecção de objeto, geração de imagem. Coloquei um artigo aqui, inclusive, esse artigo aqui é o do YOLO, que é o estado da arte hoje aí para detecção em tempo real, né, de detecção e classificação de imagem. E essa rede é muito famosa. Eu digo com quase certeza de que essa rede foi o motivo da Tesla ter mudado de ideia para só usar visão computacional para os carros. Que é justamente isso aqui que eles fazem, né? Ele pega a imagem e aí ele roda numa rede só para pegar tanto as bounding boxes, né, das classes, e identificar qualquer classe. E ele faz isso aqui 45 FPS, assim, entendeu? Isso é uma mudança absurda, porque a gente não era capaz de fazer isso antes. A gente jogava, assim, quando eu fiz visão computacional na faculdade, em 2015, a gente pegava, tinha que carregar o vídeo, e aí, porque não era possível rodar em tempo real, né? E aí com o YOLO tu roda em tempo real e ele consegue classificar, né? Claro que esse vídeo aqui tá cheio de coisa, ele tá pegando um monte de coisa, mas assim, é bem interessante essa parte de ser capaz de rodar em tempo real, né? Eu coloquei isso aqui também. Eu coloquei do BERT. Coloquei do BERT. O BERT é processamento de linguagem natural. Isso aqui é o que eu tenho de sugestão. Se a gente for fazer, se vocês gostaram da palestrinha aqui, quiserem que a gente faça algum outro, pode falar um pouco sobre processamento de linguagem natural. E aí é entender como que a máquina consegue entender o que a gente fala, entender linguagem, né? E aí o BERT, ele veio aí com uma coisa para revolucionar essa parte aí, com os transformers bidirecionais para entender significado de palavra inserida em contexto. Porque você pensa assim, vamos pensar num problema de tradução, no Google Tradutor. Você consegue fazer a tradução através de um dicionário, né? Você tem uma palavra que significa outra. Só que quando você tem uma palavra unida com a outra,
inserida num contexto, às vezes muda qual era o significado que tinha que ser, qual era a tradução dessa palavra. E aí o BERT veio justamente para poder resolver esse problema, de pegar a palavra e não só traduzir de acordo com o dicionário, mas inferir o significado dela em cima de um contexto. Isso é bem interessante, pode fazer uma outra talk só para falar sobre essa parte, eu acho bem legal. Eu estou trabalhando um pouco com isso também. E aí tem muita coisa também de áudio, de reconhecimento de fala, geração de diálogo, geração de texto, geração de imagem. Coloquei aqui o DALL-E, acho que alguém mandou lá no canal alguma vez, né? Que é da OpenAI, que faz geração de... Cara, isso aqui é muito incrível. Você faz assim, eu quero uma capivara bebê de terno tocando piano. E ele faz, cara, tipo, isso é muito incrível. Então tem muita coisa assim, no machine learning. Aí, a ideia da palestra hoje aqui era mais sobre trazer isso um pouco mais palpável, porque muitas das vezes a gente fala assim, machine learning, machine é programação, eu sou programador, nunca toquei nisso, né? E trazer um pouco disso pro palpável, assim, pro dia a dia, como que seria se programar. Aí eu trouxe um pouco de como que era fazer programando na mão, né? Fazendo a parte do código em si, e também mostrando um pouco usando as bibliotecas que já existem, né? No caso do TensorFlow aqui, que é a mais famosa, é a mais utilizada, é mais completa, assim. Mas, era essa a ideia da palestra aí. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou ver se tem alguma dúvida que eu posso tirar aqui do lado. Nossa, eu tô voltando aqui para ver se me encontro. Vaca é gato, certeza. Capivara é cachorro. Eu nem cheguei a rodar da capivara. Dessa. Tá, multicore aqui, sabe? Eu pensei numa solução para o projeto aqui, inclusive, o projeto do Natura da FV. A gente tem uma solução bem simples, por sinal. A gente carrega a imagem e aí a gente faz edição de imagem no aplicativo. E aí a gente escreve um texto por cima da imagem. Aí, sempre que abre o texto, ele abre com um texto branco. A cor branca para o texto. E muitas das imagens, elas têm um fundo branco. Então, eu podia fazer um processamento simples de imagem ali e identificar qual seria a melhor cor para colocar por cima dessa imagem, para ele já abrir o aplicativo com essa cor selecionada, né? Talvez já ganharia um pouco mais de usabilidade a aplicação por cima disso aí. Essa foi uma das ideias que eu tive. Ainda não conseguimos priorizar isso em nenhuma sprint, mas talvez em algum momento a gente consiga. Ou só usar a letra tipo legenda, que é tipo branca com borda escura, e aí funciona para qualquer um. Porque essa edição de imagem lá é para divulgação, né? Aí acho que muitas das vezes a galera não gosta de usar essas bordas assim. Acho que é mais tipo, os de meme é tudo assim. Vai parecer um meme. Vai ser um meme. Se fosse para meme, eu acho que seria sucesso. Se botar foto da cachorro gato. Vai dar um gato, né, pô? Eu tenho uma pergunta aí, Carlos. Diga lá. Assim, obviamente que é um conteúdo bastante científico, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta assim sobre projeto, né? Vamos imaginar um cenário desse, como você mesmo comentou aí, né? Você identificou que existe uma oportunidade dentro de um projeto, né? E você sabe que aquilo ali vai entregar um determinado valor. E só que às vezes o time de negócio não enxerga aquele mesmo valor que você está enxergando. Você, como uma visão mais científica, né? Com uma visão mais vou usar aqui uma expressão, talvez não seja a expressão mais correta, com uma visão mais de possibilidades, né, do que dá para fazer, né, do tipo de melhoria que você consegue implementar ali, às vezes até para melhorar não somente a questão de usabilidade mesmo de pessoas sem nenhum tipo de dificuldade, mas às vezes até pessoas que têm algum tipo de identificar se aquele usuário tem um determinado dificuldade de locomoção, por exemplo, né? Você conseguiria identificar isso através de repente, de um padrão que ele tem de uso de tela ali, né? Tipo, você consegue identificar que ele está tendo alguma dificuldade de uso, então você pode apresentar algumas facilidades para ele, de repente um menu suspenso
diferenciado, né, com um certo nível de acessibilidade, né? E como é que isso funciona, assim? Como é que, assim, eu sei que você tem uma visão muito científica do caso, muito acadêmica, mas como é que isso funciona quando entra no nível de negócio, assim? Se não for um projeto científico, acadêmico, como é que você consegue argumentar, às vezes, para você conseguir incluir esse tipo de feature dentro de um projeto mais comercial, assim, né? Se não for uma coisa que já está vindo de dentro da área do negócio, né? Eu enxergo que isso é uma coisa muito colaborativa, assim. O que eu quero dizer? Fica muito complicado para mim pensar em muitas ideias, porque eu trabalho com front-end. E aí o front-end não tem a mesma quantidade de dados para lidar que um back-end teria, né? Então, o meu principal aliado aqui, nesse momento, seria os designers. Então, principalmente o design de experiência de usuário. Esse cara que conseguiria testar e validar se essa diferençazinha de trazer uma cor, né? Qual que é o impacto que isso causa, né? Qual que é o valor que a gente tem para o negócio em cima disso. Então, eu teria que me aliar ao design de UX e a gente tentar passar, né? Que valeria a pena testar com o usuário, verificar qual que é o valor daquilo, se vale a pena implementar ou não, né? No back-end, eu imagino assim, existe uma solução que eu já tinha pensado para o back-end, por exemplo, e existe até implementação na internet, gente fazendo, é a geração de out de imagem de maneira automática. Então, você tem imagens salvas no banco de dados, né? E você carrega essas imagens para poder gerar o out da imagem de maneira automática, para melhorar a acessibilidade, né? Melhorar vários aspectos aí. E tem muita imagem, ninguém tem saco para poder ficar escrevendo o out um por um, e a nossa acessibilidade está lá embaixo. Então, será que não vale a pena, já que a gente quer entregar a acessibilidade do nosso trabalho, treinar uma rede para poder fazer isso, né? Aí a machine learning vai surgir como uma alternativa, né, para resolver um problema que já é real, que a gente enxerga como uma dor, que é resolver o problema de acessibilidade. No teu caso, a gente tem muitos dados de acesso do usuário e informações ali, e a gente quer descobrir informação em cima disso. Para mim, o aliado nesse caso é o BI, né? É o cara que está trabalhando com esses dados hoje no dashboard, está trabalhando de alguma maneira para poder consolidar esses dados em informação concreta. E aí seria o quê? Seria a gente juntar para conversar e verificar como que a gente pode utilizar esses dados aqui e talvez inferir informação que seja útil para o negócio, né? Então, toda a parte de análise de dados, analista de dados, existe um profissional que faz esse tipo de coisa, né? A introdução ela vai vir nisso aí, nessa interface entre o programador e o cara que vai fazer o business intelligence, né? Vai apresentar essas informações de uma maneira interessante para o usuário ter, e ele consegue consolidar essas informações em vários lugares, né? Não sei se eu respondi, mas essa linha de raciocínio que eu consigo pensar, né? Para a gente ir introduzindo aos poucos a ideia do machine learning. E assim, hoje, pode não ter aquela solução que é tipo assim, não, nossa cara precisa usar isso aqui. Pode ser que o machine learning hoje seja muito mais, fazer um chatbot, fazer tal coisa, né? Mas daqui a pouco, a solução vai ficar cada vez mais palpáveis. Alguém vai encapsular cada vez mais uma biblioteca ali, e o nosso esforço para ter que fazer uma solução de machine learning não seja tão grande, quando tem que aprender muita teoria e muita para poder resolver aquela solução. E aí, quando aquele esforço vai abaixando, o custo vai abaixando também, uma hora já é um custo que o negócio está disposto a pagar, né? Pelo menos assim que eu imagino. Acho só complementando, acho que é bem por aí mesmo, Carlos. Até tem coisas que já tá nesse caminho, né? Você pegar hoje, por exemplo, o OCR, é um cenário que você já tem o Recognition da AWS que resolve 100%. É só você consumir a API e já sai funcionando, né? Um outro exemplo, tem um amigo nosso aí que trabalhava na Visiro de Oitinha, ele tinha um site de imobiliária que subia fotos de imobiliária e ele usava o Recognition da AWS para gerar as tags das fotos. Não era o alt, mas era as tags. E não só as tags, era para classificar o imóvel. Tipo, o imóvel tem piscina, não tem piscina, coisas do tipo. Puta, ele pegava as fotos do imóvel, jogava para a AWS e ela já voltava todos os atributos ali, os domínios que ele conseguiu identificar, né? Então, olhar um puta cenário desse, mas a AWS já encapsulou num serviço que você manda a foto e recebe no JSON ali bonitinho as coisas. Então, você já tem vários cenários que é muito simples usar, né? O custo de implementação não precisa conhecer nada, é só usar machine learning, né? Eu ia até fazer uma pergunta em cima disso, em relação, se você acha que vale a pena a gente implementar isso do zero, né? Criar todo o algoritmo, essas coisas ali dentro de um negócio, né? De uma empresa, de um produto em si, ou se é muito melhor usar esses serviços como tem hoje na AWS, eu já mexi em alguns serviços na Azure e tudo mais, e de certa forma é muito mais simples lá,
né? Às vezes nem precisa ser uma pessoa muito técnica para poder treinar e configurar lá o retorno que é esperado dessa IA lá. Ou você acha que ainda vale a pena se desenvolver do zero dentro de uma empresa? Eu acho, Roberto, vai depender muito da maturidade do projeto, né? O momento que o projeto tá. Porque às vezes a gente tem tanto problema muito maior do que isso para resolver, que não vale a pena esse esforço, né? Muitas das vezes a solução já vai implementar. Eu tenho um viés um pouco pesado para responder essa tua pergunta, porque eu sou um cara que gosta de fazer as coisas na unha. Daí, para mim, normalmente eu acho que vale a pena fazer, porque a minha justificativa é: tem um negocinho que não funciona do jeito que eu quero, e eu sei que eu consigo fazer funcionar do jeito que eu quero, e eu não posso porque a biblioteca não me permite. Aí eu gosto de fazer na unha as coisas. Mas eu acho que essas soluções, se elas não entregam o que tu precisa hoje, daqui a pouco elas vão entregar o que tu precisa. Então, o caminho mesmo vai ser esse de caminhar. O que eu acho mais importante é que a gente abra o olho para saber que as coisas estão começando a aparecer, né? Essas soluções estão começando a aparecer. A gente tem que estar ligado que isso pode ser uma opção que a gente pode escolher para usar no negócio, né? no projeto. Provavelmente a solução que já está pronta ali, que o servidor é dos caras que está rodando, vai ser muito mais seguro de utilizar e com menos risco para o negócio do que tu ter que perder tempo de desenvolvimento para poder fazer uma solução que não é necessariamente ligada com o que o negócio precisa, né? Entendi. Eu tenho uma dúvida sobre, assim, muitas ferramentas de machine learning são escritas em Python. Eu queria saber se tem um motivo especial para isso, ou se a linguagem lida melhor com algum tipo de dado, ou simplesmente porque sim. Pois é. O que eu acho que aconteceu foi, quando começou a surgir, né, muita gente já programava em Python. E aí as primeiras pessoas que começaram a fazer código com otimização para GPU, que consegue fazer um processamento paralelo mais forte e rodar as coisas mais pesadas, começaram a fazer em Python. Então, foi caminhando para isso aí. Quando o PyTorch surgiu, o PyTorch é do Facebook, né? Deu um boom muito grande no desenvolvimento de machine learning no geral, né? Inteligência artificial. E aí o Google veio com o TensorFlow também, tudo em Python. Só depois que começaram a pensar em sair um pouco da faculdade, porque é que lá, a computação quântica hoje não é uma realidade. Existem computadores quânticos, não sei o quê, mas ninguém está encontrando ainda aquele problema que o computador quântico resolve, que vale muito dinheiro e que está todo mundo em cima, entendeu? O mercado está caindo em cima. Porque ainda é uma aposta de que daqui a pouco vai estar num ponto que vai ser melhor do que o computador tradicional, para realizar algumas tarefas, né? Mas ainda não é. E machine learning foi assim até o início da década passada. Então, até o início da década passada era aquilo que ninguém sabia se dava certo ou não. E aí a galera começou a fazer, né? Que tinha um valor tão grande, né? Quanto tem hoje. E aí, com tanto o avanço da computação quanto o avanço do desenvolvimento de machine learning e algoritmos diferenciados, chegou nesse ponto. Eu acho que o Python, ele veio muito mais pela como é que é? O timing, né? O momento que veio surgindo, por exemplo, tem uma professora na UNB aqui, que ela desenvolve desde 2006. E quando o diferencial do projeto dela, ela faz um mapeamento genético, é uma parada incrível. O projeto dela é incrível, assim. Eu não consegui nem compreender direito quando ela estava explicando na palestra dela. Ela trabalha com otimização de GPU. E aí é Python. Não tem outra opção. Quando parece que ficou meio nichado, sabe? É que nem tu entrar numa empresa antiga e todo mundo trabalha com PHP. Acho que virou muito disso, virou tipo nichado, a galera usa isso. E aí, quando começou a ter esse apelo mais de mercado, aí o TensorFlow veio com essa solução do TensorFlow JavaScript, para que tenha outra opção de usar, não necessariamente precisa usar Python, né? Mas, ainda assim, o Python é o que vai ganhar, principalmente porque analista de dados já trabalha muito com Python, né? E essa é a galera que mais usa machine learning hoje. Não é o cara que faz solução para front-end, não é o cara que faz outra coisa. É o cara que faz análise de dados para empresa grande, né? O cargo de analista de dados no geral. Então, ficou Python. Legal, Varão.
continuando na questão, mas eu acho que Python é só a API da biblioteca, né? O core não roda em Python. É verdade, não Por tem trás C. do código, não sei. É bem possível que tenha C também lá no meio, né? Eu acho que não é só possível, como seria impossível, né? Se rodasse em Python, a gente teria ficado 3 dias treinando aqui. Todo, Eu não sei como é que funciona o código-fonte lá do TensorFlow. Mas é bem possível, até porque o Python nem é tão Python traduz para C, não é? O Python traduz para C antes de jogar para código de máquina? PHP, certeza. Sei lá. Acho que o Python é interpretado, né? Então ele nem vira código de máquina. Quer dizer, alguma hora ele vira, né? Mas ele roda no interpretador. Né? Sim. Vira conveniente. Mas eu prefiro muito mais o JavaScript, viu? Vou falar para vocês aqui. Eu vou fazer o trabalho aqui no mestrado e aí eu fico quebrando a cabeça pensando no Py, cara. Pra ser tão simples, gente, é só colocar. Não tem essa função, não. Tem que procura outra. Aí eu vou dar documentação. Vontade de jogar pro JavaScript, importar um módulo do JavaScript só pra resolver esse problema e voltar pro Python de novo, porque tem algumas coisas assim que é chato. Mas a minha máquina tá lá. Agora você fala. Isso aí, então. Ficamos. Muito obrigado, senhor Carlos, pela apresentação. Aí no fim, né? Tivemos bastantes perguntas. E é isso aí. Então, aí depois, pessoal, quem quiser que ele usar dele, fazer perguntas ou que ele faça mais alguma coisa, então mais alguma apresentação, se manifeste. O Guilherme já curtiu aí quando você falou que queria fazer uma outra, então. Desenvolver uma IA para investir na bolsa aí pra gente. Isso. Dinheiro, sucesso garantido, né? Com dinheiro. Ele garante, né? Com rentabilidade. 100% de lucro ao dia. Isso, ele já até garante uma rentabilidade, né? O negócio é isso mesmo. Aí nossa, faz um famoso marketing multinível aí para essa ferramenta. Sucesso. Tinha um cara... Ô, Carlos, essas suas aulas... Opa, foi mal. Vai lá. Não é besteira. Essas suas aulas... Não, besteira pode falar também, fala na sequência aí daí. Essas suas aulas lá da faculdade lá da UNB, é UNB? Sei lá de onde é. Elas são online, elas são gravadas? Como é que é isso aí? Pô, podia rolar aquele compartilhamento de conhecimento aí, né? Pois é, eu sou aluno, né, do mestrado. Aí só que o meu orientador é o professor que dá a matéria de inteligência artificial, né? As matérias de inteligência artificial aqui na UNB. Daí, esse semestre, ele decidiu me explorar, entendeu? Aí ele pediu para eu dar algumas aulas para a turma. Aí eu dei uma primeira aula e passei um trabalho. Aí eu juntei um pouco dos dois para fazer essa palestra aqui agora, né? Mas assim, a aula é restrita, só para os alunos, é acessada pelo ambiente da universidade, né? Mas o que eu proponho? O que eu proponho? Ano que vem, eu quero pegar o estágio em docência, né? Que é para eu pegar a matéria mesmo e dar algumas aulas. Aí nessas aulas a gente pode combinar para poder fazer de uma maneira aberta. Aí talvez seja interessante. A matéria que vem vai ser inteligência artificial 2. Aí a gente vai pegar um pouco mais rede neural convolucional, rede neural recorrente, coisas mais, né? Como que funciona essa outra parte. Alguma dessas camadas aí que a gente tira hoje, aí vamos pegar um pouco mais a fundo, né? E eu devo dar essas aulas no semestre que vem, mas como estágio em docência. Não, eu sou aluno da disciplina hoje, eu tenho que dar aula. Isso é complicado. O professor está me explorando.